Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Programação Objetiva. Eu me chamo Jefferson, sou estudante do curso de Engenharia de Software e estamos aí com mais um vídeo da nossa série Resolução de Exercícios sobre Vetores em Linguagem Java. Estamos aí praticamente desmistificando toda a dificuldade que se tem nesse assunto quando se inicia a aprender a programar, né pessoal? Bom, estou com o exercício já na nossa IDE, então vamos lá para a resolução. O exercício ele diz o seguinte, que a gente precisa criar um vetor A com 10 elementos inteiros e precisamos escrever um programa que calcule o seguinte, a soma dos elementos armazenados neste vetor, né, que são inferiores a 15, depois ele pede para a gente a quantidade de elementos armazenados neste vetor A que são iguais a 15 e depois, por último, ele vai pedir a média dos elementos armazenados no vetor A que são iguais que são superiores a 15, né? Bom, os exercícios eles já estão começando a ficar mais diversificados, já está aumentando aí um pouquinho o grau de dificuldade para nós, né, pessoal? Então a gente vai seguir aquele padrão que a gente vem seguindo desde o primeiro exercício, né, do exercício número 1. A gente vai resolver ele por etapa. E a primeira etapa é fazer o que? É declarar o nosso vetor. Ele pede para a gente criar um vetor com 10 elementos, do tipo inteiro. Então, a gente vai fazer aqui, né? Nós vamos declarar esse vetor, sendo ele do tipo inteiro, contendo aí 10 elementos, né? 10 são 10 posições que ele vai conter dentro e vai ser o tamanho dele. Beleza, fizemos a primeira parte. Precisamos agora, para captar, para absorver e captar todos esses dados aí, esses elementos, ele precisa ser inserido pelo usuário e a gente precisa captar ele. Então a gente vai ter que percorrer posição por posição dentro desse vetor para poder captar os dados. Então para isso eu vou criar uma estrutura de repetição, que é o nosso last for, para a gente poder percorrer esse vetor com o nosso contador e pegar os valores que serão inseridos pelo usuário. Então, esse é o nosso passo a passo. Inicialmente, né, pessoal? Inicialmente. Então, vamos lá, vamos pegar os dados do usuário, né? Que eu faço a leitura, né, daquilo que o usuário for digitar, para a gente poder captar esses dados. Beleza. Antes de botar o programinha para rodar, eu já vou também aproveitar aqui para imprimir os dados que foram coletados do usuário, né? Então que daí a gente já bota para rodar essas duas etapas e faz uma coisa só praticamente. Novamente eu vou precisar percorrer cada posição do vetor para a gente poder mostrar aí todos os dados que foram coletados quando o usuário digitou esses valores. Vamos lá. Deixa eu só corrigir aqui um erro de sintaxe, senão não vai dar certo. E concatenar aqui um espaço para a visualização ficar mais bonita. Já vou dar um espacinho aqui para a gente ganhar tempo e vamos botar o programinha para rodar. Então já concluímos aí praticamente duas etapas importantes desse exercício. Após a gente rodar a inserção aqui dos elementos inseridos no vetor e mostrar eles guardados no vetor, a gente já vai para estruturar a nossa lógica, que vai de fato dar sentido a tudo que o exercício, o enunciado do exercício está nos pedindo, né? Então eu vou digitar logo aqui de 1 a 10 para a gente não perder muito tempo, tá? Deixa eu botar para rodar novamente. Deixa eu só ver aqui uma coisinha antes. Deixa eu ver aqui uma coisa, pessoal. Tá, beleza. Beleza, vamos lá. Vamos verificar aqui.
Pronto, valores inseridos no vetor e valores guardados no vetor, tá aqui, ó, de 1 a 10, tá? Beleza, agora a gente vai lá para o enunciado e vamos começar a captar, né, a interpretar e a estruturar de uma forma lógica o que ele está pedindo. Aqui ele está nos pedindo a soma dos elementos armazenados neste vetor A que são inferiores a 15. Então aqui a gente vai fazer o que, pessoal? Deixa eu subir aqui para ficar melhor a visualização. Então aqui eu vou dar logo aqui uma quebra de linha. Certo. Então aqui nós vamos ter que percorrer novamente o vetor e para isso eu vou precisar de duas variáveis auxiliar, né? Porque eu tenho que apresentar primeiramente a soma de todos os valores que são inferior ao 15, né? Então para isso eu vou precisar percorrer posição a posição do meu vetor e em cada posição eu vou ter que ir validando. Se esse valor inserido em determinada posição for menor que 15, eu preciso ter uma variável também auxiliar que conte esses valores que são inferior a 15, né? Essa variável ela precisa ir sendo atualizada a cada vez que o meu contador percorrer as posições do vetor e ir validando aquele elemento como menor que 15. Então ele vai atribuindo esses valores menor que 15 na minha variável contadora e ela vai sendo atualizada, tá? Então o que eu vou precisar aqui, ó? Raciocinem comigo. Eu preciso de uma variável chamada inferior, né? Eu vou dar o nome de inferior a 15 para dar mais sentido ao exercício e vou inicializar ela com 0, beleza? E em seguida eu vou criar uma variável chamada soma também, que eu vou inicializar ela com 0. Essa variável soma, ela vai receber o meu vetor, né, passando sobre ele os índices que estão esses elementos que foram validados como inferior a 15. Então, na prática, pessoal, vai ficar assim, ó, aqui eu vou percorrer o vetor novamente. Então, percebam que aqui eu vou percorrer o vetor novamente. Agora, eu vou validar, tá? Então, por exemplo, aqui nessa validação, como é que vai acontecer? Né? Então, o meu contador é igual a 0. Então, ele vai para a posição 0 do vetor. Então, se na posição 0 do meu vetor A, passando o índice, o elemento que tiver ali for menor que 15, então a minha variável inferior 15, ela vai ser incrementada, pessoal. Então ela vai guardar esse valor e ela vai ficar contabilizando esses valores que são inferiores a 15. Por isso que ela vai estar sempre sendo atualizada, ela vai sofrer atualizações. E em seguida, a minha variável soma vai receber o meu vetor A passando também o índice, porque daí todos os valores inferior a 15 que foi contabilizado na minha variável inferior 15, tá dentro do vetor, né? Dentro de determinados índices que foram validados do vetor. Então, por isso que eu estou atribuindo o meu vetor passando o índice à minha variável soma. Então, feito isso, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu já vou fazer aqui a impressão antes para a gente poder rodar aqui o teste, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma quebra de linha aqui também, só para garantir uma melhor visualização, não ficar nada embolado. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, a soma dos elementos inferior a 15 e aqui eu vou concatenar a minha variável soma. Beleza, vamos rodar o programa aqui então, vamos ver se vai fazer sentido ou não a estrutura que eu acabei de codificar. Então aqui eu vou digitar de 1 a 10, 1, 2, 3. Tá, beleza, olha só. Elementos inseridos de 1 a 10 e elementos armazenados no meu vetor de 1 a 10. E ele está dizendo que a soma de todos esses elementos aqui que são inferiores a 15 é 55. Pois bem, 10 com 9, 19, mais 1, 20. 20 com 8, 28, mais 2, 30. 30 com 7, 37, mais 3, 40.
40 com 6, 46, mais 4, 50, e logo mais o 5 que sobrou, 55. Beleza, eu vou fazer mais um teste para a gente ver se de fato está procedendo a lógica que foi estruturada. Então aqui eu vou digitar agora 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 35. Beleza. Esse valor 60 aqui tem que ser o resultado da soma desses valores que são inferior a 15, tá? Então o 15 não entra na soma, é de 10 a 14. Então 10 com 11, 21, 21 com 10 vai dar 31, com 2, 33, com mais 10, 43, com 3, 46, com mais 10, 56, mais 4, 60. Então, a lógica está fazendo muito sentido. Conseguimos atender ali a primeira opção que o enunciado nos cobrou ali na resolução do exercício. Ok, agora vamos verificar a segunda, a parte B, né? A exigência ali na letra B. O que ele praticamente está nos pedindo? Ele quer a quantidade de elementos armazenados neste vetor A que são iguais a 15, iguais, né? Então, cada vez que o usuário digitar ali o valor 15, eu preciso armazenar esse elemento em uma variável que vai me mostrar quantas vezes essa variável, esse valor, esse elemento foi digitado dentro do meu vetor. Então percebam que aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou pegar uma outra variável eu vou chamá-la de QTD e vou inicializar ela com 0. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou aproveitar aqui o ensejo dessa estrutura e vou dar sequência no desenvolvimento da lógica que a gente precisa. Então, se o meu vetor A passando o índice for igual a 15, galera, a minha variável quantidade vai ser incrementada, tá? Ponto e vírgula. Então aqui, ó, praticamente é só isso que a letra B está exigindo da gente, tá? Então, cumprindo aí, atendendo à exigência dela, todos os valores iguais a 15 que for digitado dentro do nosso vetor, essa variável aí, nessa validação, vai ser essa variável QTD vai sofrer a atualização de quantas vezes ela foi digitada e vai nos apresentar quando a gente botar para imprimir. Então, para fazer o teste aqui, ó, perceba que eu vou fazer o teste agora, tá? Porque praticamente a gente já atendeu essa lógica aí. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A quantidade de elementos iguais a 15 vamos concatenar a nossa variável e agora vamos colocar para rodar, pessoal. Vamos testar, cumprindo cada etapa do exercício e já testando ela para a gente buscar identificar qualquer possibilidade de erro em cima daquilo que a gente está codificando. Então, vou digitar aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 15, 30, 35. Beleza. Então, ele já disse que a quantidade de elementos iguais a 15 é 2. Por quê? Porque foi digitado o valor 15 duas vezes dentro desse vetor. Então, percebam que foi digitado aqui no índice 5 do vetor e depois no índice 7 do vetor. De fato, mostrando que duas vezes ele foi armazenado, foi digitado dentro desse vetor. Vamos fazer um segundo teste mais grotesco ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos botar então aqui, ó, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15. Então, veja, 7 vezes o elemento, a quantidade de elementos iguais a 15 é 7. Foi digitado 7 vezes, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a última, a sétima vez no índice 8 do vetor. Beleza, pessoal, exigência cumprida. Então aqui a gente não precisa mais se preocupar. Agora a gente precisa ver a última etapa ali do exercício, né? Que é a letra C.
Aqui, essa letra C, ela nos pede a média dos elementos armazenados no vetor A, que são superiores a 15. Então, a gente vai precisar agora calcular a média de todos os elementos que foi inserido no vetor e for validado, sendo eles validados como maior, né? Superior a 15. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Nós vamos ter que trabalhar aqui, agora eu vou trabalhar com variáveis do tipo double. Então, aqui eu vou ter a variável double, quantidade superior a 15, vou inicializar ela com 0. Vou ter aqui a variável soma superior a 15, vou inicializar com 0. E vou também criar uma variável chamada média, inicializar ela com 0. Beleza. Dando sequência aqui, ó, eu vou validar da seguinte forma. Nesse caso aqui, se o meu vetor A, passando o índice, né, das posições, for maior que 15, né, esse é o meu operador lógico para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha variável quantidade superior a 15 e vou incrementá-la, pessoal. Vou incrementá-la. Ela vai contar todos os valores que são superior a 15 para mim. E em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha variável soma superior 15 e vou atribuir a ela o meu vetor A passando o índice, né? O índice em que se encontram esses elementos. Então, feito isso, eu preciso jogar o seguinte aqui, ó, eu preciso dizer que a minha média vai receber, então, a minha soma superior a 15, dividindo a quantidade superior a 15. Então, essa é a lógica que eu precisava para tirar a média desses elementos, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu já vou testar para o vídeo não ficar muito longo, hein, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui o seguinte agora. Minha ideia está dando uma travadinha, desculpa aí a demora, hein, pessoal? Então, beleza. Aqui eu vou dizer o seguinte, que a média dos elementos superior a 15 é... Vou só concatenar aqui a minha média e já vamos botar o programa para rodar, galera. Esse praticamente é o código que a gente precisava desenvolver para atender a necessidade desse exercício aí, desse enunciado. Então, vamos digitar aqui o seguinte, ó, vou começar aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 20, 30. Beleza. Então, temos aqui a soma, que é 60, que nós já fizemos, né? A soma desses elementos aqui. Depois aqui nós temos duas vezes o valor 15 digitado no vetor, né? Inserido no nosso vetor. A primeira foi na posição 5 e a segunda aqui na posição 7 do vetor, no índice 7. E aqui está dizendo que a média dos elementos superior a 15 é 22. Os valores que foram inseridos que são superior a 15 foi exatamente aqui o 16, o 20 e o 30, né? 30 com 20 vai dar 50, 66 dividido por 3 dá 22. Então, essa praticamente aí é a nossa média que foi mostrado aí pelo nosso código, pelo nosso algoritmo, né? Então, a gente praticamente conseguiu cumprir ali as 3 exigências que o enunciado do exercício ele estava nos trazendo, né? Então, a gente foi lá, cumpriu etapa por etapa, de acordo com o que o enunciado estava pedindo, e conseguimos resolver esse problema. Então, pessoal, para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Inscreva-se no canal, compartilhe aí o link do nosso canal Programação Objetiva. Vamos buscar aí obter maior relevância para esse canal, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas. Tá? Aguardo vocês aí no próximo vídeo com mais um vídeo aí da nossa série Resolução de Exercícios sobre Vetores em Linguagem Java. Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau.